Olá! Hoje a nossa aula é sobre molusca, né? Depois de artrópoda, ele é o maior filo e o filo mais importante aqui dos invertebrados, né? Eles são os melhores conhecidos em que as pessoas têm maiores familiaridades com eles, né? E são utilizados, estão junto com o homem desde as primeiras culturas, né? Ele tem várias características muito intrigantes, assim, né? A gente tem aqui em molusca desde de animais intersticiais, microscópicos, até o maior, um dos maiores invertebrados que existe, que é a lula gigante. A gente tem desde animais que têm sistema nervoso difuso, super simples, que vivem enterrados a vida inteira, até animais com cérebro e com o olho mais complexo dos invertebrados, que se assemelha muito aos vertebrados. É muito intrigante. A gente tem em torno de 100 mil espécies vivas, né, cujo bauplano é um corpo mole, né, molusca vem de corpo mole, mas a gente tem 60 mil espécies fósseis, graças à concha. Então, eles são muito utilizados pela paleontologia, muito, né, como referenciais de eras geológicas e muito conhecidos mesmo, tem muitas espécies, né, isso é bem interessante. Então, eles acompanham o ser humano que utilizavam suas conchas como enfeites, como objetos domésticos, né, como recipientes, panelas, pratos. Eles também foram utilizados como alimento. Muitos transmitiam doenças, eram vetores de doenças. Outros, como a pérola, por exemplo, têm a função de valor, né? Então eles tinham valor de joias, de valores. Algumas conchinhas raras também eram utilizadas como moedas e até como instrumento musical. Algumas conchas foram utilizadas também. Então, a gente tem uma familiaridade muito grande com esses animais, né? Qual que é a fórmula do sucesso do bauplano desse animal? Ele tem uma estrutura que pode ter diferentes funções, que é a concha. E ele tem estruturas diferentes para uma mesma função, que é a alimentação. Então, ele pode se alimentar de diferentes formas, usando diferentes estruturas e assim ocupar diferentes nichos. Aqui a gente tem o exemplo do Bionfalaria, que é um gastrópoda de importância muito grande médica, né, para a gente, porque ele transmite a esquistossomose. O bauplano de molusca, ele vai ser esse bauplano cabeça, com estruturas sensoriais, um pé rastejador e uma massa visceral, que são os órgãos que vão ficar dentro das conchas. A partir daí, a gente tem todas as variações possíveis, tá? Esse desenho aqui representa bem o bauplano do molusca, né? Então, ele vai ter a cabeça, aqui em vermelho vocês veem o tubo digestivo, e a grande sacada deles é essa cavidade que vai formar aqui entre a concha e o corpo, vai formar um espaço chamado de cavidade do manto, onde vão ficar as estruturas respiratórias, onde ele vai fazer a troca gasosa, onde vai ser a abertura do intestino e do rim, né, onde ele vai fazer a eliminação, e das gônadas também, por onde vão sair os gametas. E ele vai ter aqui um sistema de circulação de água a fim de permitir com que todas essas funções ocorram nesse espaço, né, onde essa água vai ocorrer até razoavelmente protegida ali pela concha também, né. Ela chama de cavidade do manto porque o corpo dele vai ter uma camada de pele, né, que é chamada de manto, né, que cobre o corpo, e a partir desse manto que as células vão secretar a conchina que vai formar a concha, né, a partir dessa estrutura que é dorsal ao corpo dele. A parte de baixo, o pé rastejador, ele já vai funcionar daí com uma quantidade muito grande de células mucosas, né, para produzir bastante muco para ele conseguir deslizar. Então, o manto secreta esse esqueleto que é externo, mas é calcário, né, e vai formar então essa cavidade do manto. A cutícula, ela vai produzir a conchina, a partir dessas glândulas, e aí, então, na parte de baixo, ela vai ter o muco para rastejar, e na parte de cima, ela vai ter, então, a glândula que vai formar essa conchina, né? Então, aqui, a partir desse desenho, a gente consegue ver essa parede do corpo nas camadas. Essa concha, na verdade, ela não é uma estrutura íntegra, inteira, concisa. Ela vai ser formada de pequenos ossículos microscópicos que são juntados, né, colados uns aos outros, que formam escamas, que são unidas umas às outras e formam essa estrutura que a gente vê como a concha.
Mas ela precisa secretar uma substância que ela coloca por cima, né? Que é essa parte brilhosa, que é chamada de tecido nacarado, que vai dar a integridade dessa concha. E só o bicho vivo consegue isso, né? Quando ele morre e a concha ela fica rolando na praia, né, entre as ondas, enfim, e ela já não tem essa substância, a concha ela vai se desintegrando, né? Ela vai se desintegrando porque ela não tem essa capa protetora. Isso é muito importante. A concha ela trouxe muitas vantagens, principalmente relacionadas com a locomoção, porque ela é uma estrutura rígida contra a qual o músculo vai atuar, mesmo ele sendo animais de corpo mole. E para proteção também, obviamente, né? Porque eles vão poder usar como escudo ou eles vão usar como uma casa mesmo, onde eles vão se esconder. Mas, obviamente, a gente já viu também que, embora a gente tenha muitas vantagens, o animal também vai ter alguns problemas, né? Então, e o maior problema, sem dúvida nenhuma, é a parte do corpo que já não está exposta ao ambiente, né? Então, ele já não vai conseguir fazer trocas através da epiderme, respirar através da epiderme, ele vai ter que ter estruturas específicas. A brânquia dos moluscos tem um nome específico, chama-se quitenídeo, né? Porque ela tem forma de pente, né? Tem uma característica dos moluscos. E a excreção também, ele não vai poder mais excretar pela epiderme, ele vai ter que excretar por estruturas específicas que se chamam rins, né? Que vão ter uma associação muito próxima com as gônadas e com o coração, porque o celoma, uma vez agora que ele tem uma estrutura rígida, ele não precisa do esqueleto hidrostático, o celoma dele reduz a uma cavidade preenchida por líquido ao redor do coração, né? E todas as outras estruturas que precisam desse celoma se associam a essa cavidade ou esse celoma reduzido. Aqui nessa foto, a gente vê aqui um bivalvia, né? Um mexilhão, e aqui a gente vê o manto, né? Então, esse manto aqui, que é essa membrana, então a gente tirou a concha de cima e deixou o manto. Esse manto é que secreta a concha. Então, esse manto aqui, ele tá colado na concha, né? Se a gente tira essa membrana aqui, que é o manto, a gente vê aqui bem grande essa estrutura que parece um pente. Esse aqui é o quitenídeo, né? Então, os bivalves são filtradores, então eles têm um quitenídeo bem grande, né? Bem evidente. Aqui a gente vê as camadas da concha, né? Como que essa concha ela é formada. Então, ela é formada de carbonato de cálcio, tem bastante no mar, ok, né? Essa conchina, que vai dar essa forma, essa estrutura da concha, né? A gente olhando de baixo para cima, a gente tem aqui a epiderme. Essa epiderme, logo depois da epiderme, a gente tem um tecido nacarado aqui. A gente tem um tecido prismático, a gente tem a última camada que é o perióstraco, né? Então, esse perióstraco, ou seja, ao redor da concha, é que vai dar aquela integridade que eu tinha falado para vocês. A concha, ela tem uma função de proteção contra choques ou contra a predação, mas também muito utilizada no mimetismo, né? Algumas permitem o crescimento de algas para ficarem, né, camufladas ali com o ambiente. Outras vão ter espinhos, ornamentações, cores diferentes, formatos. Tudo isso aqui vai ter uma relação direta com o ambiente do bicho, né? Onde ele vive, como ele vive e as relações dele com o ambiente que a gente vai ver na sequência. O manto e a cavidade do manto, né, que a gente já tinha falado para vocês, né? Então, a cavidade do manto vai ser esse espaço que vai sobrar além do manto, por onde vai circular a água e onde vai, então, abrir o quitenídeo, que serve para respiração, o tubo digestivo, o rim e as gônadas, né? Todos abrem ali. E tem uma estrutura muito importante nessa cavidade aqui do manto chamada de osfrádio. Osfrádio, ela é uma estrutura que serve para testar a qualidade da água. Por isso, os moluscos são tão bons bioindicadores, né? Então, eles indicam ali se no ambiente tem ou não determinada substância que é nociva para ele, por conta de estruturas como essas. Outra inovação que a gente tem em molusco é a rádula, né? A rádula, ela é como se fosse uma língua com dentes, né? Que vai funcionar como se fosse uma esteira. E esses dentinhos, eles vão... a função primária dele é a herbivoria. E esses dentes servem, então, para raspar quebrar a parede de celulose, né, na verdade, das algas, das plantas, para eles conseguirem, então, se alimentar desse citoplasma.
ela fica se movimentando, né? Como a gente tem aqui nesse desenho, ele fixa a boca, coloca a língua para fora e movimenta ela nessa esteira. Esses dentes podem se desgastar, alguns usam até para raspar estruturas rígidas, como rochas, por exemplo, mas ele repõe, não tem problema, tá? Ele consegue repor essa estrutura. Isso define bastante os moluscos. Aqui era um vídeo, né, dele mostrando a rádula, mas não rola aqui. Esse aqui é um outro gastrópoda. Ok, depois eu passo o link para vocês, tá? O celoma, então, é reduzido, lembra, né? Toda vez que um animal tem um celoma na sua origem, mas ele é reduzido, a cavidade do corpo chama-se hemocele, né? Então, isso vai acontecer aqui com os moluscos, ocorre com os insetos, com os artrópodos, e ocorre também com a sanguessuga, né? Que teve essa redução. Outra coisa que acontece é que quando o celoma reduz, o sistema circulatório também se reduz, ele fica aberto. Então, o sistema circulatório ele não é fechado, o sangue não se chama mais sangue, agora chama-se hemolinfa, e ela circula até um determinado momento nesses vasos. Depois ela se solta e cai no corpo direto, né? Então, aqui nessa ilustração, a gente vê aqui em vermelho o coração e os vasos que vão para cima e que vão para baixo. Ao redor desse coração em azul, a gente tem o celoma, que é o celoma ficou aqui, né, só ao redor do coração, né? Do lado direito, a gente tem aqui o rim, né, que vai se abrir lá na cavidade do manto, em roxinho aqui atrás do tubo digestivo que abre na cavidade do manto, e em verde a gônada que abre na cavidade do manto. Em cada um dos lados, a gente tem os quitenídeos, né, que são as brânquias. O osfrádio também está aqui nessa cavidade do manto. E quando o coração pulsa, né, contrai, o sangue então vai ser direcionado tanto para baixo quanto para cima. E até um determinado momento eles estão nos vasos, como vocês podem ver. Então ele se solta, percorre as células diretamente e vai, né, ele tem um caminho que vai seguindo até os quitenídeos. Ali, então, ocorre a troca entre gás carbônico e oxigênio, e ele volta, então, por esse vaso aqui, né, do meio, ele volta para o coração. A larva é uma larva trocófora, né, porque todos desse grupo aqui dos protostômios, a larva é trocófora, mas ela tem uma larva específica de molusca, que é a larva Veliger. Então, essa larva, se vocês encontrarem, fazer uma análise de água, encontrarem uma larva com esse formato, esse design, esse é o bauplano da larva de molusca, tá? Logo no comecinho, depois elas vão adquirindo a forma da larva do animal, essa que é a larvinha. Passando aqui, mas... Tá? A gente vai entrar nos grupos, então. Os primeiros moluscos, na verdade, eles não pareciam, não tinham aquele bauplano de molusco, né? Ele tem o bauplano de um verme, né? Ele parece mais uma minhoca, na verdade, né? E, de fato, são animais que vivem enterrados, né? Então, ele não tem cabeça, não tem concha, não tem pé, né? Que são as características que definem o bauplano ali de molusco, né? O Caudfoveata, também chamado de Caetodemomorfa, dependendo da classificação, são animais marinhos, não são muito pequenos, alguns podem chegar até 14 centímetros, que vão ficar enterrados com a boca virada para o sedimento, se alimentando do sedimento, e como eles podem ser muito grandes, e ele tem escamas, ele não tem concha ainda, mas o corpo dele é todo formado por escama, ele precisa de uma estrutura para respirar. Então, ele tem um quitenídeo, que fica no final do corpo, que fica exposto no ambiente para ocorrer as trocas, enquanto todo o corpo fica enterrado, né? Então, esse é o Caudfoveata. E a gente tem também o Aplacófora, né? Que algumas classificações denominam de neoniomorfa. O Aplacófora também não tem concha, não tem cabeça, né? São animais também marinhos. Esses aqui podem chegar a um tamanho um pouco maior, 30 centímetros, né? Um tamanho grande, mas alguns são intersticiais. Mas já começa a ter um pé, né? Esse pé, na verdade, ele é uma dobra que ocorre na parte bem de baixo do corpo, na parte ventral do corpo, e eles já são um pouquinho mais achatadinhos lateralmente, né? Como eles não têm escamas no corpo e eles vivem do lado de fora, eles não vivem enterrados,
eles não precisam de quitenídeo, então eles não têm quitenídeo. Mas, e qual que é o ambiente deles? Eles vivem principalmente nos corais e eles gostam muito de se alimentar de quinidário, né? Então, ele tem algumas espículas calcárias na cutícula dele, ainda não é concha, mas é um precursor da concha, e são animais carnívoros, né, que vivem assim, ó, escalando nos quinidários. Monoplacófora tem uma concha, né? Vocês vão ver que o nome de molusca vai usar muito essa terminologia placófora, que em latim significa concha, né? Os monoplacóforas, a história dele é bem interessante, porque até 1952 eles eram considerados extintos, né? Então, até então, não se tinha visto nenhum desses animais vivos, só as conchas. Quando eles acharam numa madeira submersa, numa vala oceânica, no Oceano Índico, muito profunda, essa madeira, quando eles coletaram essa madeira, junto dessa madeira, tinha alguns indivíduos vivos, que ao trazer aqui para cima, ao ser estudado, acabaram, né, indo para museu, provavelmente foram os últimos que sobraram num ambiente bem restrito, ou estão lá, muito embaixo ali ainda, né? Essa concha é como se fosse um chapéu, assim, ela é um escudo, na verdade, né? Mas se a gente virar essa concha, se algum bicho bater e virar essa concha, o corpo dele está totalmente vulnerável, né? Então, ele tem uma abertura muito grande. Então, não é uma concha que protege tanto, né? Ela só protege como um escudo mesmo, né? Então, áreas de correntezas fortes, por exemplo, que poderia virar o bicho, é totalmente inviável. Mas que provavelmente, numa região de altas profundidades, tenha permitido a sobrevivência dele. Quando a gente vira essa concha, isso aqui é um exemplar morto, né, que é o que a gente vê um pé circular, bem aqui no meio, e essa cavidade que vocês estão vendo aqui, essa canaleta, é a cavidade do manto. Então, aqui nessa cavidade é que vão ter as estruturas associadas à cavidade do manto. Quitenídeo, o tubo digestivo, as gônadas e os rins, né, a abertura dos rins. Então, quando a gente vai ver o desenho dele, a gente vê bem aqui, essa canaleta aqui é a lateral, o ânus abre aqui, e aí a gente tem aqui os órgãos repetidos em série, né? Então, a gente vê de lado a lado, a gente vê aqui, a gente tem as gônadas, aqui a gente tem os quitenídeos, parecendo os pentes, né? Aqui se abre também os rins, a gente tem aqui esses redondinhos aqui são os músculos, né? E o grande pé que fica aqui no meio. A gente tem uma boca, não tem uma cabeça ainda bem definida, mas já tem uma parte da frente e já temos a rádula. Então, a rádula entra aqui, que é muito importante para ele se alimentar de sedimentos, né? Tinha macho e fêmea nesses exemplares, né? E uma coisa que intriga muito os cientistas é o fato deles terem esses órgãos repetidos em série. O que isso quer dizer? Isso lembra muito molusca, desculpa, anélida, né? Segmentação. Então, fica muito em dúvida se tiveram ou não já segmentação, ou o que isso quer dizer, né? Poliplacófora significa muitas conchas, né? Então, são animais marinhos. O poliplacófora do gênero bem conhecido é o Quiton. Ele é muito comum em mares quentes. Aqui no Brasil, a gente tem ali na região do Nordeste. E ele é um animal adaptado para viver em costão rochoso, né? Costão rochoso a gente sabe que tem bastante arrebentação de ondas, então o animal ele tem que ficar muito fixo no substrato para não ser levado por essas conchas. Então ele vai ter, qual foi a estratégia dele? Ele tem um pé bem grande e bem forte, que vai funcionar como uma superventosa para deixar ele grudado na rocha, mas mesmo assim ele corria o risco de ser arrancado dessa rocha. E como o pé dele era muito grande, ele ia ter o mesmo problema do monoplacófora, que era ficar totalmente vulnerável caso essa concha virasse, porque essa concha iria funcionar como um escudo. Não se ele não tivesse uma sacada de dividir essa concha em várias partes e criar uma espécie de uma articulação entre elas. Então, quando ele está nessa situação de risco, ele simplesmente se dobra e se fecha como se fosse uma bola, como se fosse um tatu-bola, né? E isso trouxe para ele uma proteção adicional que ele precisava, né? Então, poliplacófora vem disso, né? O manto dele, às vezes, ele sobe na concha, né? E forma tipo uma estrutura carnosa aqui que vai recobrir essa concha, e algumas espécies recobrem essa concha inteira, tá?
Então, aqui a gente tem a cavidade do manto também, é lateral, a canaleta, como vocês podem ver aqui, né? A gente tem aqui os quitenídeos que estão abrindo aqui a gente tem o rim, as gônadas também. A gente tem uma cabeça que ainda também não está muito definida, né? Mas com a boca e com a rádula, né? E aqui a gente vê também no desenho, na foto, né? Essa boca grande aqui na frente, um pé grande, só que é um pé alongado agora, e essa canaleta aqui, que é a cavidade do manto, que é bem nítida aqui também, a gente consegue perceber, né? Macho e fêmea, né? Eles podem se enrolar e também podem mudar bastante o padrão de coloração das conchas e do manto, servindo para mimetizar ele com esse substrato onde ele fica, né? São animais herbívoros e aqui agora eu tenho uma cabeça ainda pouco desenvolvida, mas tenho rádula e tenho um pé bem grande, tá? Que já vai entrando no perfil aqui do Bauplan dos moluscos, tá? Então aqui a gente tem bem nítido aqui, né? O manto aqui, né? A gente vê aqui a diferença de coloração com as conchas. E esse aqui é um Polyprocóphora aqui, o manto cobriu toda a concha. Então a gente olha assim, parece, não consegue ver a concha, né? Então tem que chegar bem de perto para ver que a concha está ali dentro desse manto que subiu. Aqui nessa foto tem até uma pessoa pegando um desses, né, que o manto subiu, e ele já se fechando aqui, então, se enrolando, né, para